Olá, mamães, boa noite. Quero aproveitar esse momento aqui para poder compartilhar com vocês, principalmente as mamães que estão gestantes. Eu quero falar com as mamães que estão gestantes, porque as que ganharam bebê já passaram por isso, mas as que estão gestantes ainda vão passar. Então, eu queria falar com essas mamães que estão gestantes. Se você conhece alguma amiga gestante, compartilhe esse vídeo com ela, tá bom? Eu vou falar com vocês algumas coisas que acontecem nas maternidades, tá bom? Qualquer maternidade, seja daqui da cidade de Santos, seja de São Paulo, seja de outros lugares e até mesmo de outros países, porque eu tenho acompanhado mães de outros países e tenho visto isso se repetindo com várias mães, tá bom? As mamães que já tiveram bebê, quiserem comentar aqui comigo, para que as outras mamães também possam saber, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre o que acontece lá na maternidade, hospital, maternidade, quando nasce, tá bom? O bebê nasceu. Então, assim, primeira coisa, quando você vai lá para ganhar bebê, né? O certo seria o quê? Amamentar na primeira hora de vida. Por que que a gente fala da amamentação na primeira hora de vida? Porque a gente chama de hora de ouro. É onde o bebê recebe toda a imunização que a mãe tem, aonde ele recebe todos os anticorpos da mãe, aonde ele fica aquecido ali no colo da mãe. Então, evita que ele tenha uma baixa temperatura, né, que é uma hipotermia. Evita que ele tenha uma hipoglicemia, que é uma baixa açúcar do sangue. E também evita, porque imagina o bebê, ficou 9 meses dentro de você, de repente ele sai e fica longe, né? Então, o trazer o bebê para perto nessa primeira hora de vida traz muita segurança para o bebê. Então, vocês, mamães que estão grávidas, ou se você que está aqui conhece alguma mamãe grávida, é importante essa hora de ouro. E às vezes você vai chegar lá no hospital, não vai ter uma pessoa lá que coloca o seu bebê para mamar na primeira hora de vida. Então, é importante que você sinalize que é uma coisa que você quer que aconteça, né? Se você vai pagar o seu obstetra para fazer o seu parto, então você tem que sinalizar ele. Se você for ganhar com plantonista, você sinaliza, vai ter o pediatra na sala do parto. Então, quando o bebê nasce, tem um pediatra lá para poder ver o bebê. Então, é importante que você já sinalize para o pediatra também que você quer fazer essa amamentação na primeira hora de vida. Isso é muito importante, essa amamentação na primeira hora de vida, tá bom? Então, isso é uma das coisas que acontece. Outra coisa que acontece na maternidade. Quando uma mamãe ganha bebê, então, toda hora vai entrar alguém, né, lá na sala, no quarto, e vai perguntar assim pra você: e aí, seu bebê tá mamando? Você colocou o bebê no peito, não sabe se o bebê tá mamando ou não, porque ninguém foi lá te ensinar como que põe o bebê pra mamar, se a mamada tá sendo efetiva, né? Então, muitas vezes a mãe fica perdida, tá mamando. Então, assim, certifique-se de que ele tá fazendo uma mamada efetiva. Por isso que é tão importante ter já o contato da consultora de amamentação nesse momento, para que você possa estar sendo acompanhada, né? Como eu já disse aqui, eu tenho algumas mães até de fora do Brasil que eu acompanho, e assim que o bebê nasce, elas já me mandam vídeo do bebê mamando, me mandam vídeo da linguinha, e a gente já consegue acertar as coisas mesmo de longe, tá? Então, eu dou uma dica, faz isso, faz naquela posição. É importante toda mamãe levar almofada de amamentação para a maternidade, por quê? Lá na maternidade você não vai ter posição para amamentar. Porque a poltrona às vezes é desconfortável, às vezes você vai ter que amamentar na cama. E aí o bebê fica numa posição ruim, você ainda tá com aquela barriga, porque o bebê nasceu, mas você ainda fica com uma barriga, né? Então você não consegue encaixar o bebê direito no seu colo para mamar. Então a almofada de amamentação é muito importante. Outra dica que eu vou dar para vocês, uma dica de ouro: o bebê nasceu, não tenta colocar o bebê para mamar na posição tradicional, que é aquela posição que a gente coloca o bebê, que a gente vê
em propagandas. Então, a melhor posição que a gente coloca o bebê para mamar é na posição invertida, tá? Então, quando o bebê nasce, a melhor posição para você colocar ele para mamar na maternidade é a posição invertida, com uma almofada de amamentação, o bebê na posição invertida, por quê? Você consegue segurar bem a cabeça do bebê, você consegue fazer a pega certinha, o bebê não fica em cima da barriga, né? Porque você ainda vai estar com aquela barriga. E aí o bebê não fica ali por cima, não perde a posição, tá? Sempre importante também, na maternidade, saber que o bebê, ele nasce com uma reserva. Então, muitos bebês, quando eles nascem, eles mamam ali na primeira hora de vida e depois eles não procuram muito o seio. É importante sempre a gente estimular. Então, sempre, né, fazer ali a cada 3 horas, né, tirar toda a roupinha do bebê. Eu sei que tá muito frio, então não dá pra tirar tudo, mas tira bastante parte da roupinha, né? Se tiver calor, tira toda a roupinha, deixa só de fralda. Mas como agora a gente tá no período frio, tira, né, touquinha, meinha, luvinha, até o macacão de cima, deixa só de body e o mijãozinho e coloca o bebê estimula o bebê pra acordar, para ele poder mamar bem, né? Então, a cada 3 horas faz isso, né? Só que assim, o bebê, ele nasce com uma reserva. Essa reserva, às vezes, dura 24 horas, às vezes chega até 48, né? Mas a gente precisa estimular o bebê. Para quê? Para que ele não entre numa hipoglicemia, que é aquela baixa de açúcar no sangue, tá bom? Então, é muito importante estimular o bebê, mas lembrar que ele não vai mamar muito, porque ele tem uma reserva. Outra coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês. O bebê, ele nasce com o estômago do tamanhozinho de uma cereja. Só cabe 7 ml, então é um estômago bem pequenininho. O que vai acontecer com esse bebê? Ele vai mamar um pouquinho e já vai satisfazer aquele estômago, né? Só que é um estômago bem pequenininho, então vai esvaziar logo e logo ele vai querer mamar. E aí ele vai encher rapidinho. Então o bebê faz várias mamadas bem curtinhas lá no hospital. E o colostro, que é o primeiro leite da descida, né? O primeiro leite que desce se chama colostro. E aí muitas mães confundem, ó, o estômago é do tamanho dessa cerejinha aqui, ó, tá? Ele só cabe 7 ml. E aí o colostro, que é o primeiro leite que desce, ele não é água com açúcar, tá? Como muitas mães pensam, ai, meu leite não desceu. Ah, mas você não tá com colostro? Ah, mas é só o colostro. O colostro, ele é muito, muito, muito poderoso, tá bom? O colostro, a cada gotinha do colostro, a gente tem 3.600 proteínas. Eu vou falar pra vocês, tem países que contrabandeiam o colostro para poder levantar moribundo lá no país deles. Então, assim, para vocês verem o poder que tem no colostro. O colostro, ele tem toda aquela imunização da mãe. A primeira vacina que o bebê recebe é o colostro. Então, o colostro é muito importante. Ele é muito poderoso para poder suprir, porque a proteína, ela satisfaz. Então, ela satisfaz muito bem o bebê. Tem glicose também, que também aumenta, deixa ali o nível de açúcar muito bom ali para não baixar, tá bom? Então, é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Outra coisa, muito cuidado com o que vocês ouvem lá no hospital, porque, infelizmente, nem todos os profissionais que atuam na maternidade atuam porque amam ou atuam porque estão atualizados. Na maioria das vezes, eles só foram colocados lá porque tem uma certa experiência ou porque não tem experiência e tá lá, mas não é alguém que escolheu, muitas vezes, tá? Não tô falando todos, mas na maioria das vezes não é alguém que escolheu estar trabalhando na maternidade porque ama, diferente de mim, que sou consultora de amamentação porque amo a maternidade, porque amo o aleitamento materno e eu escolho todo dia trabalhar com isso, é diferente. Quem tá lá muitas vezes trabalha naquele setor porque é obrigado, mas não se especializa, não se atualiza, não tem vontade para isso. Então, assim, cuidado com o que vocês ouvem, porque muitas vezes a mãe ouve assim, ai, você não tem bico.
Não tem problema se você não tem o mamilo protuso, né? Porque o que é o bico, né? Que a gente fala. É o mamilo protuso. Então, a gente tem o mamilo que ele é plano, que você não consegue ver muito. Tem o mamilo que ele é protuso, né? Então, ele é bem pra fora, um mamilo bem grande. Aí, tem o mamilo semi-protuso, que é um pouquinho menor. Tem o semi-invertido. Então, assim... Você pode amamentar com qualquer tipo de bico que você tiver. Qualquer mamilo que você tiver, você pode amamentar, tá bom? Porque o mamilo, ele só é a saída do leite. Ele só vai ejetar o leite. Aonde que está o leite? O leite, ele está na areola. Então, o bebê, ele precisa abocanhar o quê? A areola. E todas nós temos uma areola, né? Todas nós temos aquela parte mais escura ali da mama, que é a areola. E é nessa parte que o bebê precisa abocanhar para poder fazer a transferência do leite da mama para a boquinha dele. Então, toma muito cuidado, porque vocês podem ouvir isso lá na maternidade, que você não tem bico. Outra coisa que vocês podem ouvir na maternidade é que você tem pouco leite. Pode ouvir isso, mas isso não é real. Por quê? Porque na maternidade você realmente vai ter pouco leite, porque é o colostro. E o colostro, como eu disse aqui, satisfaz o bebê, tá bom? Outra coisa que vocês precisam tomar cuidado na maternidade. Muitas vezes, o banho que é ensinado lá também não é o banho que a gente dá em casa, tá bom? Por quê? O banho que elas dão no hospital é um banho com pouca água, um banho bem rapidinho que vai jogando água no bebê. Em casa não, a gente põe bastante água bem quentinha, 38 graus. A gente deixa o bebê bem relaxado nessa água. Não ficar colocando o bebê de barriga para cima, a gente coloca mais o bebê de barriga para baixo. Para quê? Para que o bebê relaxe na água, né? Lembrando que o bebê ficou 9 meses dentro do ambiente aquático. Então, sim, o bebê gosta de banho. Ele só não gosta daquele banho de hospital, né? Mas a gente tem que entender também que elas não conseguem encher um balde de água, né? Uma bacia cheia, imagina. Não teria nem como elas andarem e também nem como ficar muito tempo com o bebê na água no hospital. Então, lá elas fazem um banho bem rapidinho mesmo. Mas não é esse banho que a gente faz em casa, tá bom? Outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção na maternidade é a cor do bebê. Se vocês perceberem que o bebê já tá ficando amarelinho na maternidade, pede para colher uma bilirrubina, que é uma margem que a gente vê quanto que tá ali a icterícia do bebê. Não saia do hospital com seu bebê amarelinho sem pelo menos ter feito esse teste. Por quê? Pode te dar problema quando você chegar em casa e você ter que voltar para o hospital. E você não vai voltar para a maternidade, porque a maternidade não tem pediatria e você não consegue voltar para lá. Então, se o seu bebê nasceu amarelinho, já tem que pedir lá no hospital para eles poderem colher a bilirrubina. Porque se precisar, você já tá lá, você já faz a fototerapia. Então, presta muita atenção. Mamães que têm o RH positivo e o bebê nasce com o RH negativo, provavelmente ele vai ficar amarelinho, ele vai ficar ictérico. Precisa, muitas vezes, fazer a fototerapia. Então, presta muita atenção nisso também lá na maternidade. Outra coisa, tá? Que acontece na maternidade. O banho. Então, o banho, ele não é o banho na hora que a enfermagem quer que você dê o banho, que elas querem dar o banho porque é a rotina delas. O banho é na hora que você quer que dê o banho. E estudos falam de 24 horas o bebê ficar sem tomar banho. Por quê? Por que 24 horas? E vocês podem olhar vários estudos aí, né, da Cielo e qualquer coisa também. RH positivo ou negativo seria tipo sanguíneo? Isso, Anne, é assim, por exemplo, eu sou A positivo, né? Tem pessoas que é O positivo. E aí, por exemplo, se o meu bebê, eu sou A positivo, e meu bebê nasce A negativo, né? Porque quando o bebê nasce, já se colhe uma tipagem sanguínea do cordão umbilical dele, para saber qual é o tipo sanguíneo dele e o fator RH. Então, o fator RH é o maisinho e o menos. Tá? Então, se o bebê, por exemplo, tem um negativo e eu tenho um positivo, isso pode fazer com que esse bebê tenha icterícia, tá bom? Então, é aí que a gente fica de olho também, tá bom? Então, tô dando umas dicas aqui para vocês
não passarem perrengue na maternidade, tá? Muito cuidado com o que vocês ouvem, porque são muitas pessoas entrando, muitas pessoas falando. Saibam filtrar bastante, sabe? Sempre tenha, né, como uma pessoa acompanhando vocês, como uma consultora de amamentação, que você vai perguntar e aí você confia no que essa pessoa tá falando para que você não fique sem parâmetro, porque lá vocês vão ouvir muita coisa. Às vezes, se elas chegarem em vocês e falarem assim, pode usar concha, pode usar bico de silicone, não é nada disso, não precisa usar, tá bom? Não usem, porque isso vai trazer problema para vocês depois, tá bom? Outra coisa que vocês precisam perceber, então, essa questão do banho. Então, o banho, se for depois das 24 horas, melhor. Por quê? Porque a gente evita hipoglicemia. O bebê, ele procura mais a mama porque ele tá mais... ele não tá tão relaxado com banho. Então, ele dorme menos, ele mama mais, tá bom? Tem bebês que eles são mais dorminhocos, tem bebês que eles são mais agitadinhos, eles choram mais. Se o bebê for dorminhoco, precisa ir estimulando ele lá no hospital para ele poder ir mamando. Que mais que eu ia falar que era importante? Ah, uma outra coisa importante, tá? A higiene do coto umbilical. Então, como que a gente faz o curativo do coto umbilical? O coto umbilical, ele precisa ser feito com álcool 70%. Então, fica bem esperta, tá bom? Porque tem maternidade dando clorexidine 5%. E eu tô tendo problema com algumas mães que estão indo pra maternidade, limpando o umbiguinho com esse clorexidine de 5%, e o bebê tá deixando, o umbiguinho tá caindo tardiamente. Eu tive uma mãe que precisou ir pra São Paulo pra poder resolver, porque deu um problema aí, tá bom? Então, assim, o umbiguinho do bebê se limpa com álcool 70%. Então, se puder, leva, né? Porque a gente, às vezes, a maioria das maternidades tem, mas algumas aí estão mudando aí o protocolo e a gente tá vendo bastante prejuízo nisso. Então, álcool 70%, vai pegar o cotonete, limpa bem o umbiguinho, né? Por dentro. O bebê, ele chora por quê? Porque é gelado. Principalmente no frio agora, eles vão chorar, porque é gelado, não é porque dói, tá bom? Precisa limpar, fazer a higiene do coto umbilical. Toda troca de fralda, tá bom? Toda troca de fralda. Outra dica para as mamães. Ganhou bebê, não fica deitado o tempo todo, mesmo que for cesárea. Por quê? Você vai acumular muitos gases. Então, caminha bastante no corredor do hospital para que você evite os gases e também evite trombose. Então, por isso que precisa caminhar no hospital. Não ficar deitado o tempo todo, tá? Porque senão você pode ter esse perigo aí de ter a trombose, ter muitos gases, os gases dói demais, incomoda muito, tá? E isso pode prejudicar a amamentação. Outra coisa importante, não levante a primeira vez sozinha, porque também é perigoso você fazer uma hipotensão postural, né? Uma hipotensão postural, isso pode acontecer porque você ficou muito tempo deitado, às vezes levanta, pode passar mal, então tem que tomar cuidado. E assim, o principal é filtrar o que vocês vão ouvir na maternidade, porque vocês podem ouvir de todas as coisas, tá? Que não tem bico, que não tem leite, então... aí, às vezes, a mulher, quando ela ganha bebê, vocês vão ver que a gente fica muito sensível. E aí, o que as pessoas falam tem um peso maior naquele momento do que se fosse em qualquer outro tempo. Então, muito cuidado, estejam muito seguras, né, do que vocês vão fazer. Se elas oferecerem fórmula, né, fala com elas. Não pode tirar um pouco do meu colostro pra gente poder dar pro bebê, para o bebê ficar, para aumentar a glicemia do bebê. Insiste nisso, né, porque... o bebê, o colostro ali, ele é poderoso, né? Mães que vão fazer cesárea, e são cesáreas agendadas, ou então sabem que vão fazer cesárea naquele momento, precisa fazer um exercício com a mama antes, para poder estimular a descida do leite quando o bebê vem mamar. Porque na hora do parto, a mãe não vai liberar a ocitocina. Porque a ocitocina, ela é o hormônio, né?
que contrai o útero e que ejeta o leite. Só que se a mãe marcou uma cesárea, vai fazer uma cesárea, ela não vai liberar ocitocina, e pelo contrário, ela vai tomar anestesia. Aquilo pode fazer com que o leite demore mais para descer e o bebê também fique mais preguiçoso para mamar. Então, a gente precisa estimular bem essa mama antes do bebê nascer. Mas não levo mesmo a bomba de extração. A bomba de extração nessa hora não vai ajudar. Porque lá no hospital você não vai ter leite para poder extrair na bomba, sabe? Então, a ordenha lá no hospital, ela tem que ser manual. Uma porque a bomba lá no hospital não vai ter como esterilizar, né? E se você pode pegar uma bactéria hospitalar, deixar na bomba, ou pegar uma candidíase lá. Então, a bomba lá no hospital, nesse caso, assim, nesse primeiro período, não é indicado, tá bom? Então, é com a própria mão que a gente faz a ordenha manual. Não é com a bomba lá no hospital. Se chegar em casa, entrar na pojadura, aí a gente vai conversando e a gente vai vendo. Tem mães, né, igual a Anne aqui, já tá com o peito vazando. E ela tá grávida ainda e o peito dela já vaza. Então, assim, ela já tem bastante estímulo da ocitocina. E aí, quando o bebê nascer, já também já vai sugar ali, porque ela já tem essa... Já tá ejetando leite, né? Mas tem mães que não ejetam leite na gravidez. Aí é por isso que acha que lá no hospital também não vai ter leite. Não é nada disso, tá? Assim que o bebê começar a estimular, já manda a mensagem para o cérebro da mãe. E o cérebro da mãe tem uma glândula que se chama hipófise. E a hipófise libera o hormônio da prolactina, que é o que produz o leite, e da ocitocina, que ejeta o leite. Mas deve sair pouquíssimo colostro, né, no hospital. Sim, sai pouquíssimo colostro. Por quê? Porque o estômago do bebê é do tamanhozinho de uma cereja, só cabe 7 ml. Então, o colostro, ele sai assim, no máximo 20 ml por mamada, tá? Mas é como eu falei, cada gota do colostro, ela tem 3.600 proteínas. Então, pensa assim, vamos pensar que é tipo um whey protein, que você toma para você aumentar, quando um excesso de proteína que a gente come para poder sustentar mais, come bastante proteína porque proteína sustenta. É isso que acontece com o colostro. O colostro, além de ser muito rico em imunização, porque toda a imunização que você tem ali vai passar pro leite naquela hora, é a primeira vacina do bebê, é a primeira defesa do bebê, é o primeiro imunizante mais poderoso que o bebê pode receber, é o colostro, além dessa proteína maravilhosa que, assim, pessoas contrabandeiam para poder levantar moribundos em outro país. Então, o colostro, ele é muito poderoso. E ninguém valoriza o colostro, nem a maternidade, nem a mãe, porque fala assim, quando o leite descer vai ser bem melhor. Porque agora o leite desceu. Gente, o colostro não é água com açúcar. O colostro é o primeiro leite, um leite poderoso, tá? Então, é muito importante a gente dar esse colostro pro bebê, esse primeiro leite. A Anne tá falando aqui, meu sonho é amamentar de primeira. Eu tenho certeza que você vai, porque assim, informação você tem, né? Todas as bases você tem, você tá muito instruída, né? Então, eu tenho certeza que você vai sim amamentar de primeira, vai dar tudo certo, tenho certeza disso, porque... E eu vou estar aqui para te ajudar também, né? Então, agora que você tá na reta final, Anne, o mais importante é controlar a cabeça, né? É fazer bastante exercício mesmo com a mente, porque agora a mente da mãe é uma batalha, sabe? Assim, fica uma batalha na mente, porque muita cobrança, né? A própria mãe se cobra muito, né? As pessoas também cobram muito dessa mãe, e aí vai juntar com a emoção de ter um bebê, e aí quando nascer você vai ver como é maravilhoso, como é apaixonante, né? E aí você vai pôr pra mamar. Muitas coisas você não vai lembrar ali na hora, mas você tem uma base, né? Então, assim, é isso. Se prepara total pro puerpério, porque você tem que saber que você vai chorar sem motivo, que você vai se sentir insegura, que você vai ter medo, né? Quando tudo isso vier, você vai falar assim, é o puerpério. Peraí, deixa eu me
me encontrar aqui. Não, eu sou sim suficiente pro meu bebê, eu sou sim a melhor mãe que meu bebê podia ter, eu estou sim preparada, sim, eu vou chorar agora. Eu quero chorar. Chora, 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 né? E a pessoa que estiver com você, né? O marido, a avó, tem que falar assim pra você. Pode chorar, é isso, não tem problema. Chora, eu entendo você. É assim mesmo, fica tranquila. Vai passar, mas eu tô aqui. Não adianta falar pra mãe. Ai, por que você tá chorando? Olha seu filho que lindo. Olha, eu tô aqui pra te ajudar. Não adianta, essas palavras não ajudam, né? Então, a mãe, né, o que que uma amiga de uma puérpera pode fazer, né? Pode levar uma comida pra ela, pode dar um presente pra ela. Quando vocês chegarem na casa de uma puérpera, não olhe pro bebê. Primeira coisa, olhe pro bebê. Olhe pra mãe, converse com a mãe, elogie essa mãe, né? Dê um presente pra mãe, porque todas as vezes que a gente vê a visita de recém-nascido, todo mundo leva as coisas pro bebê. Aí, ó, que bebê lindo, ai, deixa eu segurar. A mãe tá lá, ninguém nem olha pra mãe, né? A mãe tá precisando que alguém lave a louça, a mãe tá precisando que alguém faça um escalda-pés. Ó, pensou uma amiga ir na casa de uma puérpera fazer um escalda-pés, uma massagem, levar uma comida que a mãe ama. Acho que eu ia amar um japonês, né? Então, comer comida japonesa, levar para essa mãe uma comida japonesa, lavar uma louça para essa mãe, limpar a casa para sua mãe. Olha, esse é o melhor presente que você pode dar para uma puérpera. A Flávia falou aqui, acolhimento é o que mais precisamos nesse momento, com certeza. Acolhimento, acolhimento é o que a gente mais precisa no momento do puerpério. Não precisamos de palpite. Não precisamos de muitos presentes para o bebê. O que a gente precisa é de acolhimento, é de poder ter alguém ao nosso lado que realmente venha para somar. Dar palpite, falar assim, ah, na minha época era assim, ah, porque fulana fez assim, ah, porque ciclano fez assim, porque eu fiz assim, não vai ajudar. Então, o que vai ajudar é esse acolhimento com essa mãe. Então, toda vez quando eu chego na casa de uma mãe para atender, eu olho primeiro para ela, falo, tá tudo bem? Você tá bem? Como é que você tá? Depois eu olho o bebê, ai, que lindo, maravilhoso, deixo o bebê lá, continuo com essa mãe, com essa mãe, com essa mãe. E por último eu vejo o bebê, né? Porque assim, todo mundo gosta de ver bebê. A gente ama, eu amo, eu pego o bebê, eu me apaixono pelo bebê. Mas a gente precisa acolher essa mãe, né? Essa mãe precisa de acolhimento e poucas pessoas acolhem a mãe quando ela ganha bebê, tá bom? Ontem eu fui atender uma mãe que o bebê dela já tinha um mês, né? Vai fazer um mês agora, e ela no começo da amamentação não teve dificuldade, não teve problema. O bebê ganhou peso super bem, amamentou sem dor. Há uma semana ela começou a sentir dor, né? O quê? A candidíase mamária. Eu fui lá, diagnostiquei a candidíase mamária, começamos um tratamento. Por que ela adquiriu a candidíase mamária? Pelo uso do absorvente de seio, né? E também porque o bebê, ela tá muito cansada, muito estressada, ela não tava fazendo rotina do sono, ela não tava conseguindo estabelecer uma rotina, e isso tava deixando ela muito cansada, e aí ela desenvolveu a candidíase mamária. Então, assim, amamentar não dói, se dói tem coisa errada, a gente precisa tratar. A gente já começou o tratamento, já começamos né, vamos ver como que vai ser aí a melhora, né, dessa mãe. Outra mãe que eu fui atender, que eu até falei num story meu aqui, é que ela falou assim pra mim, olha, fala pra todas as gestantes do mundo que elas precisam se preparar para esse momento do puerpério e da amamentação, para não passar tudo que eu tô passando aqui, porque ela tava na pojadura, né, que era aquela descida descontrolada do leite, e ela não sabia fazer a massagem, ela não sabia do shake, ela não sabia, né, o que fazer, e ela tava sofrendo muito, né? Então, assim, as gestantes que podem se preparar se preparar mesmo com informação, tá bom? Então, é o que eu queria mais deixar aqui pra vocês. E outra coisa que eu tenho que falar é que quando vocês chegarem em casa, não se desesperem, porque vocês vão chegar em casa no terceiro dia, tá? E o estômago do bebê vai estar saindo do tamanhozinho aqui de uma cereja,
e vai estar passando para o tamanho de uma noz, que é um pouco maior. Então, ele nasceu com 7 ml e no terceiro dia tá passando para 27 ml. Ele triplica de tamanho. E toda vez que o bebê ele tem uma crescida de estômago, isso vai acontecer no terceiro dia, quando você chegar em casa, você vai ter um bebê telecena, que mama de hora em hora. E por que que ele mama de hora em hora? Não é porque ele quer chupeta, não é porque o seu leite é fraco, não é porque você tem pouco leite, não é porque você não sabe amamentar. É porque ele cresceu o estômago. Então, toda vez que esse estômago cresce, ele mama várias vezes, que é para avisar o organismo da mãe que precisa produzir mais leite. É uma conexão que o organismo do bebê tem com o organismo da mãe. Então, para poder produzir mais leite, o bebê tem que mamar mais. A Anne falou: Andressa, você é incrível, obrigada pelo apoio, me sinto muito mais tranquila por saber que tenho você na minha vida. Qualquer coisa, com certeza, pode me chamar, né? A gente vai se falar o tempo todo, você vai ver como a gente vai estar junto nesse momento, né? E assim, eu sempre falo para as mães, eu prefiro que me chame o dia inteiro, né? Que me ligue, que me chame o dia todo, do que faça coisa errada. Porque às vezes a mãe não me chama, não sei, não quer incomodar, ou acha que vai precisar me pagar porque tá me chamando pelo WhatsApp, eu não sei. E aí acaba não me chamando, quando eu vou ver, o bebê já tá desmamado, já tá dando chupeta, já tá dando mamadeira, não tá fazendo rotina de sono, já tá toda perdida, e aí fica difícil da gente conseguir retomar. Então, eu prefiro que me chame toda hora, todo momento, porque se eu sei, por exemplo, a mãe tá com dificuldade, igual eu tô com uma mãe, que é a Nath, né? Ela não tava mais com dificuldade, mas ela me mandou uma mensagem, eu falei, nossa, a Nath, fazia tempo que eu não falava com ela, se ela me mandou uma mensagem é porque tá acontecendo alguma coisa, deixa eu ver. E era mesmo, o peito dela tava entrando, ela tava fazendo uma ductite, né? Que é um ducto entupido. Aí já ali pelo celular mesmo, eu falei, Nath, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Agora eu acabei de ver aqui que ela tinha me mandado uma mensagem, eu ainda não respondi ela, vou responder, falando que já não tava mais doendo, que não tava mais vermelho, que ela já tinha feito tudo que tinha dado certo. Então é isso. A amamentação não vai ser um dia que vai ser resolvido. Ah, eu vou lá, faço uma consultoria com você, acabou. Não. A gente precisa fazer um acompanhamento, porque a cada dia tem uma novidade, tá bom? Então, cada dia tem uma novidade, a gente precisa todos os dias acertar a novidade. O que é o principal da mãe saber é que amamentar não dói e se dói tem problema, precisa ser resolvido, tá bom? Existe tratamento para tudo na amamentação. Então, amamentar não dói, tá? Não existe calejar, não existe nada disso. Amamentar não dói, se dói, precisa ser resolvido. Um super beijo pra vocês e qualquer coisa é só me chamar aqui, tá bom? Um beijo. O Davi quer dar um tchau. Tchau.